Hoje a nossa aula é sobre menstruação. Veja, a menstruação é um processo biológico em que inicia o ciclo. A gente tem costume de achar que a menstruação é o final do ciclo, né, fértil de uma mulher, mas na verdade não é, é o início. Então, como que funciona esse processo? Existem alguns hormônios que vão participar desse controle para que a gente possa dividir esse ciclo aí menstrual, né, em fases. Então, a primeira estrutura muito importante é o hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que fica no sistema cerebral nosso e ele controla, ele manda informações para uma outra estrutura também que fica no cérebro, que é a hipófise. A hipófise, ao ser estimulada por esse hormônio, que são hormônios iniciais, ela passa então a liberar outros dois hormônios que são fundamentais para esse processo, que é o FSH e é o LH. Esses dois hormônios, né, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante, vão participar desse processo estimulando as gônadas ovarianas. Então, o ovário, ao ser estimulado pelo FSH e pelo LH, então ele vai fazer as fases desse ciclo. Então, veja, nesse meu esquema aqui, muito simplificado, né, eu tenho a parte do endométrio uterino. Então, aqui no início seria a parte inicial, se a gente for ver um gráfico aqui por tempo, né, seria a fase inicial do meu ciclo. E aqui a parte que seria a final desse ciclo. O que vai acontecer na menstruação em relação a esses hormônios? Veja, quando a gente fala do FSH, que é o hormônio folículo estimulante, significa que ele está estimulando o folículo a maturar. Então, nesse início, o nível do FSH, ele começa a crescer e ele, então, vai ter um pequeno pico quando ele for chegar na parte, mais ou menos, em torno do 14º dia do meu ciclo, que seria o dia que eu estaria ovulando dentro desse ciclo. Então, a partir do momento que o FSH já cumpriu o papel dele, ou seja, ele já estimulou o folículo já cresceu. Então aí a gente tem a participação de um outro hormônio que também é liberado lá pela hipófise, que é o hormônio luteinizante, ou que a gente chama de LH. Esse hormônio, ele começa a ter um crescimento mais ou menos igual ao FSH, mas quando chega por volta do 14º dia, que seria o dia da ovulação, então ele vai ter um pico muito maior que o FSH e depois ele vai ter um decréscimo e fica basal. Por que ele tem esse pico, ele é maior? Justamente porque é o LH que faz o rompimento, a gente chama na biologia de uma extrusão. O folículo faz essa extrusão porque ele precisa liberar o óvulo. Na verdade, esse termo óvulo a gente só usa depois que ele for liberado. Até então ele é um folículo ovariano. Então, esse folículo, quando ele chega aqui, ele é maturado pelo LH, ele se rompe, ele abre e o óvulo, então, sai do ovário e é captado pelas fímbrias e vai lá para a região da tuba uterina guardar o espermatozoide. Então, nós temos esses dois hormônios aqui, né? O que a gente está trabalhando aqui em vermelho é o FSH e depois a gente tem, então, o LH. Veja, ambos eles vão fazer um crescimento e ambos vão ficar basal. Um outro hormônio que a gente vai ter na participação é o estrógeno. O estrógeno, ele também ajuda o FSH nesse processo de maturação folicular. E além disso, ele também é responsável por algumas características do comportamento da mulher. Então, quando ele começa a ser liberado, ele começa a fazer com que a mulher fique mais receptiva, próxima do seu ciclo, do seu dia de ovulação. Então, ele também aqui, ele tem um pico alto, só que diferente dos outros dois hormônios, ele não fica basal, ele vai ficar oscilando. E isso, então, é importante também para a manutenção do endométrio. E o último, e não menos importante, é a progesterona. A progesterona, ela é um hormônio que, veja, ela vem basal sempre e ela começa a crescer. Ela vai ter um pico após 18º, 20º dia. Por que ela faz isso, esse pico? Porque ela vai ter que fazer a manutenção
efetivamente do endométrio. Então, esse hormônio, que é a progesterona, ela vem da liberação ela vem da liberação do corpo amarelo. Quem que é o corpo amarelo? Nada mais é do que esse folículo ovariano que liberou o óvulo. Então, esse folículo que ficou no ovário, ele é transformado na sua morfologia, ele passa a ser chamado de corpo amarelo e é ele que vai liberar a progesterona. Esse corpo amarelo ele vai aparecer depois desse período de ovulação, em torno do 18º, 20º dia. Então, por isso que a gente vai ter só o pico da progesterona após esse período. Enfim, a menstruação é um processo importante. Se a gente entender o que acontece no processo natural, fica fácil a gente entender como os métodos contraceptivos, né, hormonais, agem aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido. Até o próximo encontro.